Bom dia a todos. Bom dia, Nizam. Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia. Então, compartilhando com a gente aqui essa abertura do Charity Day 2021. É um grande prazer aqui fazer essa abertura como presidente da BGC Liquidez do Brasil. Estamos iniciando, completando 20 anos do 11 de setembro, que basicamente é onde, naquele ano, a BGC, o grupo BGC Cantor, que a nossa empresa-mãe perdeu 700 profissionais no atentado. Desde então, a gente vem, como BGC, a gente vem levantando e fazendo essa edição, que no Brasil está na 12ª edição, onde a gente reforça o compromisso de apoiar as entidades de amparo e entidades de benfeitoria, de impacto social. Acho que mais ainda hoje, no momento delicado que a gente vive no Brasil. Basicamente, esse evento hoje está sendo dessa forma devido à pandemia. Ele é um evento virtual em todo o mundo. Ele está sendo realizado simultaneamente hoje, nossas filiais da BGC Cantor, em São Paulo, Rio, Nova York, Londres, Paris e Singapura. Tá? E, basicamente, a gente tem aí, desde a sua primeira edição, o Charity Day já destinou mais de 180 milhões de dólares para ONGs do mundo inteiro. Somente a Cantor Relief, que é o braço filantrópico da BGC, já arrecadou e distribuiu mais de 357 milhões de dólares em todo esse tempo, né, em todos esses anos. E acho que é importante que a gente hoje, nessa versão do Charity Day virtual, a gente traz pessoas e formadores de opinião de diversos segmentos. Aqui, no nosso caso hoje, agora de manhã, com o Nizam, Guanais e Diogo Roberti, basicamente pessoas de destaque nos seus segmentos. O Nizam, ele teve o prazer de estar com a gente no ano passado, e acho que dispensa um pouco a apresentação, mas aqui, protocolarmente, eu vou ter que apresentá-lo. Ele é basicamente estrategista de comunicação, um dos maiores comunicadores e pessoas de marketing no Brasil, embaixador global da Unesco, criador da Nizam Ideias. Nizam, muito bem-vindo mais uma vez no segundo ano com a gente. É um grande prazer estar com você aqui, viu? Grande prazer. O prazer é todo meu. E aqui temos, junto com esse grupo hoje, o Roberto, que é o fundador do PicPay, um empreendedor. E, de novo, para quem sabe, empreender no Brasil não é fácil, é muito difícil. O Roberto fundou o PicPay, que é um dos maiores aplicativos de pagamentos do Brasil. E, além disso, ele é um engajado em investimento anjo. É um prazer recebê-lo aqui também, Diogo. Tá? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Emílio. Prazer. E já passo a palavra para o Nizam, para ele já colocar aqui a gente no andamento das conversas e como é que a gente fundar um pouco da sua história. E aí o Nizam vai tocar com você, porque ele também é um empreendedor. Eu lembro que no ano passado ele colocou aqui para a gente, eu lembro até hoje, nunca dependa do governo. As palavras que ele usou para a gente aqui. Sempre faça e monte sua empresa, empreenda, dependendo de você mesmo. Então, Nizam, por favor, lhe passo a palavra. Obrigado. Primeiro, eu quero dar parabéns à BCG Cantor, né, por essa atitude espetacular, e quero pedir a vocês que estão nos assistindo que apliquem, que doem, sobretudo porque Santa Terezinha, que é uma das minhas sócias na empresa, quando eu vendi, eu botei Santa Terezinha como minha sócia, ela depende disso, inclusive para as outras instituições de caridade que estão aqui, né? Nós dependemos da participação de vocês, então, por favor, invistam, virem clientes da BCG Cantor, prestigiem o Hermínio, tá certo? Porque eu estou aqui falando em nome de Santa Terezinha. Você vai ver até um sotaque francês, que ela é francesa. Ô, Diogo, me conta uma coisa, que signo você é? Nizam, boa pergunta. Não sei, acho que pela minha idade, pelo que a galera coloca aí, é peixes, né? Não sou muito ligado
a isso, mas eu Bom, acho para um que... cara de peixes, você nadou legal nesse aquário, né? Conta aí para mim como é que começou essa história da tua vida. Você vem de onde? Como é que você começou? Porque eu quero fazer tudo igual, entendeu? Tá bom. Somos dois. Nizam, Hein? eu nasci em Belém do Pará, né? Eu nasci em Belém do Olá. Pará e muito novo eu fui para uma... Bem, eu só nasci no hospital em Belém, né? Porque, na verdade, até os 6 anos de idade eu morava numa cidade chamada Vila Mãe do Rio, que é uma cidade com 12, 13 mil habitantes no interior do Pará. Aonde isso? Interior do Pará. Fica Olá, que mais ou menos a espetáculo. 300 e poucos quilômetros da capital, né? Vai dar mais ou menos Olá. umas 5 horas de viagem. E numa cidade muito pequena, meu pai tinha uma propriedade lá, juntamente com meu avô. Só que no interior do Pará existe a questão da violência, né? E de como as pessoas resolvem os problemas é muito latente, assim, né? Então ele decide sair dali e aí com 6 anos de idade eu vou para Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, que era onde Olá. meu pai tinha nascido, terra do Você Roberto vê Carlos. o que é destino, hein? Hein? Produziu você e Roberto Carlos. Isso é um espetáculo aí. Eu vou voltar para lá imediatamente. Hermínio, vamos pegar um avião e vamos para lá. Fazer um estágio nessa cidade, pelo amor de Deus. Hein? Fazer um Não é bom? estágio nessa É que cidade. nem Alepo, terra do Safra e do Carlos Slim. Vamos continuar Exatamente. aqui, gente, e continuem doando, por favor. E Santa aí, Terezinha precisa ficar rica que nem Diego. é isso aí. Diogo. E aí, aos Vai. 12 anos de idade, eu começo a ir para a loja. Meu pai tinha comprado uma loja de ferramentas, eu começo a ir para essa loja do meu pai de ferramentas. E ali eu começo, de fato, o meu contato com o empreendedorismo, né? Porque Roberto, é de onde esse sobrenome? é da Itália, é italiano, Ah, tá é bom. italiano. Vamos lá. E aí eu começo ali com 12 anos de idade, eu vou para a loja de ferramentas do meu pai e começo a trabalhar ali, ter muito contato com os vendedores. E era um ambiente muito familiar ali, de muita palhaçada, de muita brincadeira. Então, para mim era muito divertido estar ali naquela loja de ferramentas, né? E ali eu começo fazendo serviço de banco desde muito novo ali. Depois eu me torno vendedor, né? Estou como um vendedor júnior ali, que era a minha grande meta, né? E aí eu me formo em publicidade e propaganda. Olá. Acompanho, acompanho. Mas logo saiu dessa imbecilidade para ficar verdadeiramente rico, né? Hein? Logo saí porque eu percebi, porque na publicidade a minha percepção era, eu gostava muito da parte de direção de arte, né, de criação. Então eu não era um cara, observava que ali não seria a minha praia, e eu ficava de certa forma muito agoniado com o processo criativo, porque eu queria muitas vezes questionar o cliente, não, mas por que essa decisão? Será que não era melhor isso aqui? Mas o produto como está? E aí eu tinha o filtro do atendimento da agência, né? Então, no atendimento da agência, olha, não, isso aqui é o departamento de marketing mandou, você só tem que fazer execução. E eu falo, caramba, como que eu participo realmente do processo de decisão? E aí eu migro para o marketing. E aí eu começo a fazer pós na FGV em marketing, porque eu queria participar mais desse processo de decisão. Começo a observar, ao estar na área de marketing de um grupo internacional, que é o Grupo Cosentino, e que, na verdade, quem mandava mesmo não era o cara, não era o cara de marketing, era o dono da empresa. Eu falei, então, beleza, eu preciso começar a fundar, então, a minha empresa, os meus negócios. E aí eu começo a fundar, no caso, começo a fazer fundação e criar realmente os meus negócios. E aí eu tenho... eu digo que foi o meu grande ponto de virada, porque eu fracassei nos meus primeiros negócios, né? Eu quebrei as minhas primeiras empresas. E aí eu começava, aquilo me trazia uma agonia muito grande, e eu trazia aquela reflexão de como eu crio um negócio que eu não quebro, que eu não me posiciono. Então, eu tinha algum aprendizado que era, por exemplo, eu era distribuidor de uma empresa de uma multinacional. E aí, como distribuidor, por ter falhado, eu começava a observar quais eram as coisas que eu estava exposto, na qual fazia com que eu falhasse. Então, era um produto importado, então eu observava que a questão cambial era uma questão que eu jamais teria controle e eu era altamente impactado. Um outro negócio, um outro evento, né, que impactou muito o meu negócio foi a mudança tributária
dentro do Espírito Santo. Então, existia um benefício fiscal, esse benefício fiscal acabou do Fundap, que aí depois até se demonstrou que existia todo um esquema junto com o governo do Rio de Janeiro para acabar e tudo mais, e isso impactou muito o meu negócio. Então, eu fui criando algumas regras e leis. Então, por exemplo, essa que você falou de não depender do governo. Então, eu não faço nada que esteja conectado ou que dependa diretamente do governo. Segunda regra que eu criei para mim, eu não crio negócios que sejam negócios na qual eu não tenho controle 100% da ponta. Então, eu tinha um fabricante na Espanha, que era uma indústria japonesa e espanhola, e eu era distribuidor dessa empresa. Então, eu estava num posicionamento muito frágil desse meu negócio, porque eu fazia a tradução do que era necessário para o mercado brasileiro e levava essa informação para ele. Eu ficava ali no meio do caminho. A partir do momento que eu tenho essa quebra, eu estou numa ponta muito frágil, onde facilmente ele me substitui, porque a marca dele ficou protegida ao longo do tempo. Ele não fez nada de errado, mas eu estava num caminho e num posicionamento estratégico que me deixava muito fragilizado. Então, esses aprendizados eu fui trazendo ao longo do tempo. Uma coisa, viu? E eu sempre muito fã de Apple, sobretudo de Steve Jobs, do que havia construído, da indústria da inovação do Vale do Silício. E aí, um dia, no evento da HSM, eu comprei um kit, um DVD, que falava de algo como criar empresas de sucesso. E dentro desse kit de DVD, eram 4 DVDs, tinha um DVD que era só dedicado à inovação. E nesse kit ele mostrava o ciclo de empresas como Apple, Amazon e outras empresas, que como eles criavam um ciclo de, mesmo ao longo do tempo, mesmo durante uma alta volatilidade do mercado e do mundo, como essas empresas continuam a ter um ciclo de inovação. E ele mostrava um gráfico de pizza, mostrava a fórmula muito simples, que era o seguinte: 70% do lucro dessa empresa, eles investiam no próprio negócio, no core principal. 20% em negócios ligados ao core principal dela, ao negócio principal. E 10% investiu em coisas que não tinham nada a ver com aquele negócio. Então, vamos imaginar o Google. O Google, então, pegava o primeiro negócio do Google, buscador. Então, toda aquela receita, ela investia 70%, investia em negócios ligados ao buscador. 20% desse lucro, eles investiam em negócios conectados ao negócio principal. Então, ajudava, em cima daquele negócio principal, a conectar e fortalecer aquele core business. E 10% em negócios que não tinham absolutamente nada a ver com o negócio principal. Eu falei, cara, fantástico isso. Então, vamos desenvolver aqui um sistema de carro autônomo. Esses 10% estavam nessa categoria. Tem alguma coisa a ver com o motor de busca? Não, não tem nada a ver. Então, a gente investe nisso. Eu falei, cara, fantástico, só que eu não tenho dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa distribuição com o meu tempo. Então, eu pegava, eu tinha o meu negócio principal, eu comecei a investir em negócios ligados ao meu negócio principal, e 10% do tempo eu investi em coisas que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo. Então, eu pegava sexta-feira à tarde, o cara queria discutir sobre o uso de borra de café para desenvolvimento de combustível, eu queria discutir sobre isso aí. Queria discutir sobre a batida da asa da borboleta, eu estava ali disposto e aberto àquilo, né? Porque o grande ponto é que muitas vezes a gente se... A batida da asa da borboleta, só para você saber, Leonardo da Vinci deu o tempo dele para discutir sobre isto, tá? Então, leia o livro do Leonardo da Vinci, que ele passou um tempo falando disso. Então, é uma questão de gente inteligente como você. Tá? Eu tive na exposição dele, é fantástico, né? Observar a maneira com que Leonardo ele pensava e criava e produzia as coisas. Então, eu comecei a fazer isso na minha vida. E isso abriu justamente a oportunidade para eu fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida no meu dia a dia, que foi criar e desenvolver uma empresa na área de esportes. Ali foi a grande mudança.
Quando eu fiz essa Qual foi essa empresa? Essa empresa se chama Supflex, que é uma empresa hoje que está no mercado americano, e ela atua na área de esportes. Ela começou a vender prancha de stand-up inflável. Então, eu vinha de uma área industrial, eu vim agora para uma área... E você continua acionista dela? Eu continuo acionista dessa empresa. Eu vim para uma área de uma empresa na área de esportes, é um negócio que um sócio meu, o Hudson, toca. Então, eu vim para essa empresa na área de esportes. Mas ela está na Bolsa também? Não, essa empresa não está na Bolsa. Essa é uma empresa de menor porte, ela continua atuando e vendendo para outros países, vendendo para a Europa e tudo mais. Mas ali foi a grande virada de entender que eu poderia fazer coisas diferentes. E ali teve um ponto muito importante que eu comecei a atender o mercado final, o consumidor final. Então, isso me trouxe um elemento que era, eu juntava aquilo da publicidade, que era de criar marca, posicionamento, fotografia, design, estratégia, e estar atendendo direto ao consumidor final. Aquela minha base de sócios foi a base que formou, então, o PicPay. A gente começou a se conhecer, entender os valores, entender como a gente criava um produto, como a gente se comportava juntos, e foi justamente essa minha abertura que eu quero chamar a atenção para a inovação, para coisas totalmente diferentes, para ir para o desconhecido, que fez com que eu me conectasse, então, com o PicPay, e ali a gente criasse o que é hoje a maior empresa de pagamentos do Brasil hoje, com mais de 60 milhões de usuários. Eu não sou mais acionista do PicPay, mas é um filho, né? É um filho que você vê entrar no ônibus E aí você montou isso com seu dinheiro, você fez como? Você foi buscar no mercado, fez uma coisa, não me ligou. É um negócio que eu fiquei magoadíssimo com você. Eu e a Nini somos super magoados com isso. Então, eu vou te dizer uma história para você ficar triste, porque a minha história se conectou com a DM9 em um momento. Lembra Não me conte. Não me conte que eu vou ficar mal. Pule esta parte. Vamos em frente. Lembrando, nós éramos empreendedores em Vitória, no Espírito Santo. Isso em 2012. Então, não existia um mercado maduro de investidores anjos, não existia um mercado maduro nem de capitais, o Brasil ainda está arranhando ainda, né? Mas imagina em 2012... Quando foi? 2012. E 2012. Smartphone celular era algo que estava surgindo ainda no Brasil, né? No mundo surgiu em 2008, final de 2008. Mas isso ainda estava muito recente. Tanto que quando a gente ia vender o PicPay, a grande questão é falar, cara, muito legal isso, né? Muito legal isso de democratizar o sistema financeiro, de fazer transferência utilizando um celular. Só que você tem alguma coisa para que faça pagamento por SMS? Você tem alguma coisa que faça pelo Nokia, por um Ericsson? Então, as pessoas elas não acreditavam naquilo. E realmente aquele não era o momento. A gente estava antecipando o que iria acontecer no mundo e o que a gente vê acontecer hoje de forma muito óbvia em 2018 e 2019. Mas a minha tese era, eu estava debaixo, andava com uns slides do Google e quando a pessoa falava isso, o investidor falava, não, mas em 2018, 2017, a gente vai ter 60 milhões de pessoas no Brasil que vão estar utilizando smartphone. Então, a gente tinha um desafio de estar numa cidade pequena, a gente tinha um desafio de não existir... Uma cidade pequena, você está aonde? Vitória. A gente está falando de Vitória, Espírito Santo. Você é um monstro. Você é um monstro. Pô, você saiu do Pará, foi para Cachoeira de Itapemirim, montou o PicPay em Vitória, não me ligou. Você não está magoado com isso? Isso é uma puta de uma sacanagem. Falar uma esse coisa, cara aqui... Hein? Eu não vou falar que o meu... Eu vou pegar uma água que eu estou um pouco abatido. Fica aí conversando com ele. Que eu tá já... bom. Um dia a gente ainda conta a história ainda de como a gente foi parar na DM9, porque a ideia era... A gente estava desesperado buscando capital, a gente buscando investimento, né? Então, eu devo ter feito mais de 100 reuniões com investidores, desde Mas eu não estava lá na DM9 em 2012. Você não estava. Os burros. Você não estava. Olha aqui, mas você vai me chamar para os seus próximos investimentos com fé em Deus, entendeu? Nos próximos estaremos juntos, né? Porque eu estou trabalhando hoje num projeto que ele lida justamente com quais são os elementos que eu acredito que vão ser os elementos que vão transformar
que estão transformando o mundo agora nos próximos 10, 20 anos, né? Pronto. Porque uma questão, até o meu ponto muito de pausa nesse momento, né? Primeiro, quando eu saí... Não, mas segura aí, porque eu quero ver até o fim. Nós estamos em Tá Vitória, já você vai dar a sua previsionar. Nós estamos em Vitória, ok? Você está em 2012, você está 6 anos à frente do seu tempo, visionário, ainda na época do SMS, os caras te questionando como é que você consegue sobreviver a nível de capital para crescer e tal até lá. O PicPay, ele nasceu com um aporte de investimento, né? Então, assim, ele nasceu com R$1 milhão, com investidores anjos, com pessoas dali do Espírito Santo que acreditaram no projeto. Se você pedir para explicar como a gente conseguiu, eu não faço a mínima ideia, porque... Macumba! Macumba! Essa braba! A gente não tinha aplicativo construído, a gente tinha uma ideia no PowerPoint, então isso hoje é inimaginável, e esses caras acreditaram. A gente colocou uma parte de capital nossa, mais ou menos ali uns R$100 mil, parte de capital deles, mas esse dinheiro ele começou a acabar, porque também o excesso de dinheiro, né, ele traz uma confiança, né? Então, a primeira versão do PicPay falou, cara, vamos dar certo e beleza, vamos acelerar, coloca desenvolvedor. Quando foi com 9 meses de desenvolvimento, a gente joga tudo que a gente tinha produzido fora, porque a gente viu que não era o caminho, a gente joga fora, demite a equipe de desenvolvimento que era terceirizada, reiniciamos o PicPay, damos um reset com 2 desenvolvedores que eram próprios ali nós. Eles falaram, a gente está indo para um caminho que é um caminho que não vai dar certo, resetamos, demos um cavalo de pau ali de 180 graus e a gente, então, reinicia ali depois de quase um ano. O que acontece nesse período inicial de uma startup? A gente tem que testar muitas ideias. E testar muitas ideias dentro de estruturas que não existiam, estruturas que eram banco central, adquirente, usuário, comportamento, é uma estrutura muito instável, né? Então, foi uma grande vantagem termos o PicPay em Vitória. Por quê? Porque Vitória, ela tinha um comportamento de capital, então tinham coisas modernas, tinham as pessoas mais abertas a coisas novas, e a gente poderia fazer um teste de ecossistema com um custo muito baixo. Se o PicPay tivesse nascido em São Paulo, com aquele capital que nós tínhamos, possivelmente a gente teria morrido muito rapidamente, porque a necessidade de capital, de contratação de gente, de contratação de profissional, a necessidade seria muito maior. Então, eu vejo que foi uma vantagem muito importante termos nascido em Vitória. E a gente testava o produto, era assim, tinham 5 transações por dia. Beleza, onde está rolando essa transação? Está rolando um Café Bambu. Eu e Anderson, a gente ia para o Café Bambu, a gente passava a tarde toda ali para a gente estudar o hábito do usuário. Então, a gente olhava o cara ali... É bom que esse troço aqui está sendo gravado, viu? Porque eu acho isso muito legal. Eu ouço você falar e estou vendo meu filho que está se virando lá em Nova York e teve que jogar fora tudo que ele fez, chama novamente programadores. Então, exatamente. Até para mim, como pai, está me lavando a alma. E aí, então, com esse dinheiro, você vai... E com esse dinheiro a gente pivota, só que a gente não consegue fazer captações novas de investimento. Então, a gente não consegue. Isso passou 2012, 2013, 2014... E você já era casado, você era solteiro, como é que era? Já era casado, e o impacto disso é que os meus negócios... A minha pergunta é, como é que você se sustentava? Como é que você falava, amor, esse negócio vai dar certo e eu vou ficar multimilionário? E aposta em mim que vai dar certo. Nizam, chegou um ponto... Daqui a pouco a BCG não vai jamais me contratar pelo enorme dinheiro que ela está me pagando, que eu já falei palavrão, fico falando maluquice, mas está animando aqui. Vai ter na gravação vai ter um corte depois. Hein? Nizam, eu acho que a gente tinha um grande desafio ali, que era um desafio de... Pensamos muitas vezes em desistir. A gente era lidado como maluco, então... quantas vezes a gente ia para São Paulo, até postei no meu Instagram esses dias,
uma foto a cama, a gente ficava no lugar que a cama não cabia a nossa perna, né? Então, assim, era vida difícil mesmo. O sentimento naquele cenário, era de derrota, porque para você explicar para o seu pai, para os sócios, para a sua esposa. Porque era muito difícil, é muito fácil agora, né? Que é uma coisa que eu bato muito, é muito simples, a pessoa fala o seguinte: caramba, um empreendedor de sucesso. Aí o primeiro o que é sucesso? Porque o sucesso que os empreendedores, que eu costumo dizer, que vendem muito isso, eu acho isso muito errado, como sendo uma história maravilhosa, uma história linda. Então, hoje, é muito bacana. Pô, que cara de sucesso, lutou e tudo mais. Mas, por diferença de 1 ou 2 semanas, o PicPay teria quebrado. A gente não tinha dinheiro. Se a gente não tivesse feito o deal com o banco original, que era presidido pelo Henrique Meirelles, que fez... Se a gente não tivesse feito aquele deal, aquela venda, o PicPay seria uma história de... não seria o Diogo o cara de sucesso, seria... Olha só o cara, viajante, visionário. Eu lembro que nas últimas semanas, eu particularmente, eu não tinha dinheiro para fazer compras em casa. Então, eu passei ali pelo menos 1 ou 2 semanas. Eu amo esse prato, que é um ovinho mexido com farinha d'água, aquela farinha grossa do Nordeste. Então, assim, do Norte. Então, eu comi aquilo porque eu não queria trazer aquele impacto para minha esposa, para minha família, que já era um ambiente de pressão, que eu não tinha o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. E aí, como é que você chega lá ao Banco Original? Isso aí você está em Vitória, 2012? Isso aconteceu em paralelo. Porque a gente tinha que colocar o terno para Faria Lima para falar: olha, estamos aqui, estamos revolucionando, vocês estão precisando de dinheiro? Não, a gente está conseguindo se manter. Mas quando chegava em casa, era uma situação realmente muito extrema ali naqueles dias, né? Obviamente não passei uma situação de fome, mas eu passei situações muito difíceis, tanto eu quanto os meus sócios. Olha, quando nós fomos assinar o contrato com o Banco Original, Hermínio, no cartório, nós tínhamos R$90 de taxa para pagar. Eu olhei para o Darcio, falei: Darcio, paga aí, amanhã a gente vai estar com uma grana boa no bolso, né? Daqui uns 2, 3 dias eu te pago de volta. Ele falou: cara, eu tô sem nada aqui. A gente virou para o Anderson e o Anderson, eu falei... Você fala, desculpa te interromper, até na pegada do Nizam, 2 filmes que me chamam a atenção. Tem um filme muito bacana, que é basicamente a história do Walt Disney, antes dele ser o Walt Disney. E ele falhou várias vezes, né? Como todo empreendedor, quer dizer, quando você lê tudo que o Elon Musk, toda a parte de inovação, se você não erra, você geralmente não chega num patamar de sucesso. Errar faz parte do nosso mundo de inovação e de empreendedorismo, ainda mais no Brasil. Mas chegou um ponto que o Walt Disney teve que dormir num banco da praça, porque o cara ficou totalmente sem dinheiro. Era casado, então isso efetivamente acontece mesmo. Como as pessoas, como você lidou com isso, eu acho como a gente lida como empreendedor, né, com esse medo de não dar certo, e quando você olha... E outra coisa importante que eu até perguntar para você, durante geralmente a vida de uma pessoa, existem 10 decisões macros, que são as decisões mais importantes que aquela pessoa toma na vida dela, do nascimento à morte, profissionais e pessoais. E dentro dessas 10 decisões, quando você olha para trás, desde 2012, de Vitória para frente, quais foram as decisões mais importantes que você tomou do ponto de vista de investidor, de empreendedor e pessoais, que levaram você a chegar onde chegou? Eu acho que a decisão de ter feito uma aposta, literalmente, por aquilo que eu acreditava, né? Então, eu, desde novo, eu sempre estive muito aberto a conhecimento. Então, eu era o cara na agência como estagiário, eu comprava mais revista Archive e as publicações de publicidade do que a própria agência. Eu era o cara que estava em todo o festival de Gramado, por exemplo, né, de publicidade. Nizam teve lá, já assisti palestra dele lá, no festival de Gramado. Eu era o cara que eu estava no evento da HSM, que gastava ali um carro ali para estar indo naquele evento da HSM. Então, a minha decisão
e posicionamento para estar aberto a conhecimento foi uma coisa muito importante para mim, eu acho que foi fundamental. Só que muitas vezes você está aberto àquele conhecimento e a sua ação não é coerente com aquele conhecimento. Sabe aquele cara que fica a vida toda estudando e falando de inovação e tudo mais, tal? Cara, e aí? Quando que você realmente esteve coerente e você fez a convergência com isso? Então, eu acredito que a ação, a atitude de estar convergente com aquela busca do conhecimento. Então, acho que esse foi uma segunda decisão para mim muito importante. E a terceira é de estar literalmente o que a galera chama de skin in the game, que é de realmente colocar a pele em risco, né? Porque uma coisa é você buscar o conhecimento, outra coisa é você estar coerente com esse conhecimento, mas estar coerente numa zona de conforto. Então, uma coisa é falar de inovação, beleza, me paga um salário aqui, eu tenho aqui a minha saída, eu estou confortável. Então, essa é uma coisa. Agora, quando você se coloca numa situação de extremo, o quanto você é fiel a isso? E aí são justamente os princípios e valores, que são essas colunas fundamentais que todo ser humano ele tem que construir, que vai fazer com que realmente você se sustente aquilo. Por isso o propósito ele é tão importante nas empresas, né? Todo mundo fala de propósito e tudo mais, tal, e aí a gente entra numa era de industrialização desses propósitos, né, no que acredita e tudo mais, e a coisa fica muito plástica, mas é muito importante as pessoas estarem conectadas de forma verdadeira com isso e se questionarem. Então, o meu propósito é mudar, criar grandes transformações no mundo. Então, criar grandes transformações no mundo, se esse é um valor meu, se esse é um pilar importante, eu preciso estar realmente conectado com isso de forma verdadeira e eu ter coerência em todas essas camadas, seja na busca de conhecimento, seja em ter ações práticas no dia a dia e me conectar a esse limite, né, a essas situações extremas. E é o que eu tenho procurado me fazer hoje. Então, se o meu propósito é mudar o mundo, eu entendo que eu cumpri esse meu papel de transformar a vida das pessoas, como a gente fez no projeto da CUFA. A CUFA tinha um desafio muito grande, junto com o Celso Ataíde, que era de levar dinheiro e recurso, né, no meio da pandemia para as pessoas na favela. Então, eu e o Celso Ataíde, isso era 11 horas da noite de uma sexta-feira, Diogo, estou com esse problema, como a gente resolve? E dali surge o nome Mães da Favela, dessa nossa conversa. Por que surge o nome Mães da Favela? Porque a gente tinha um desafio muito grande, que era de como existia muita doação de cesta básica. Só que a cesta básica, né, e é muito natural, não, vou doar 1.000 cestas básicas, beleza, mas aí a gente arrumou um baita problema para a CUFA. Por quê? Leva para o viaduto de Madureira, combustível. Agora eu preciso de ter 100 voluntários no momento de pandemia, onde a gente tem que ter distanciamento social, 100 voluntários para subir agora a favela, mais combustível, mais carro, mais logística. Aí chega lá um saco de arroz e feijão lá para a família. Beleza, mas a mulher não tem gás para fazer a comida. E aí, como que a gente resolve isso? Então, eu entendo que eu cumpri esse papel muito importante de ajudar a transformar a sociedade quando, através do PicPay, a gente fez o envio da cesta básica digital. Então, a gente criou um caminho líquido e um caminho fluido muito mais fácil para esse dinheiro chegar para a mãe. E por que para a mãe? Porque a mãe na sociedade, ela tem um papel de base, ela tem um papel de responsabilidade. A mãe na favela, ela é muitas vezes que cuida da família... Ela é o Henrique Meirelles, ela é o ministro da Fazenda, entendeu? Eu trabalho, eu sou embaixador da Unesco e sou da Fundação Clinton, e 7 dos grandes problemas do mundo passam pela mulher. Ela é a grande gestora disso. É a grande gestora. Todo sentido que você está falando. Então, o nome foi muito feliz e a gente fazer essa distribuição financeira através de uma carteira digital foi muito feliz. Então, ali é quando a inovação, ela de fato, ela encontra e ela faz a grande transformação da sociedade. Porque, vamos lembrar, em 2012, sabe quem que era o usuário do PicPay? Classe AA, era o cara que ia para fora do país e trazia um smartphone.
era o cara que tinha um poder aquisitivo, né, para fazer isso. Então, a grande transformação e o match de transformação e de mudança veio da democratização, veio né? da democratização, literalmente. Então, eu só quero dar um pulinho para trás, porque nós já falamos coisas maravilhosas. Um cara que nasce lá em Belém do Pará, depois vai para o interior, depois vai para Vitória do Espírito Santo, né? Cachoeiro do Itapemirim, depois vai para Vitória, entra numa série de coisas que, como todo mundo, não foi tão bem, aí vai para o PicPay, visionário, 2012, e aí como é que você chega lá no Banco Original? Nós chegamos nós montamos um conselho, e esse conselho de administração eram caras conectados, né, já com o mercado financeiro. Então, a gente teve 2 idas, né, para o Banco Original, onde houve um namoro, e o Banco Original ele estava no momento de criar um banco digital, um banco sem agência. Então, para a gente, novamente, era o posicionamento. A gente entendia que a gente se tornaria muito grande, a gente entendia que a gente se tornaria, inclusive, maior do que o Banco Original, que é o que, de fato, a gente vê hoje no mercado, mas isso era uma descrença, né? Imagina uma startup de 6 pessoas falando, não, nós vamos ser maiores do que você. Então, a gente entendia que nessa aquisição, a gente precisava estar conectado com alguém que tivesse experiência junto ao Banco Central, com uma instituição financeira, mas que não fosse um banco tradicional, porque o banco tradicional iria nos engolir. Então, estar conectado com um banco que já se posicionava, que iria se lançar como sendo um banco digital, para a gente seria muito importante. Então, a gente faz, então, E eles entram como investidores ou eles compraram? Eles entram como investidores, entram com 51%. Então, eles compram, tem a maior parte de capital do PicPay, mas a gente consegue, no nosso acordo, uma coisa que seria muito importante era que o PicPay não saísse do nosso controle. Então, nós conseguimos, né, até a aquisição total do Banco Original, né, e do Grupo JF, que se fez agora dentro de um ano, mais ou menos, nós conseguimos ter o controle de direção e de visão da empresa, né? Então, isso para a gente foi um ponto também muito importante, porque a gente não conseguia enxergar que alguém iria conseguir ter a manutenção da visão e da leitura de mercado e de estratégia que a gente tinha. Para isso, nós precisávamos proteger a empresa, e a gente conseguiu proteger a empresa dessa maneira, né? Então, a gente tinha 3 cadeiras, e eles tinham uma cadeira dentro do PicPay. Agora, eu só vou adiantar um pouco, porque tem uma série de perguntas aqui que me deram para fazer, e eu não quero perder algumas delas. Mas, então, um momento, você faz isso, você faz um negócio inacreditável. O PicPay está na Bolsa de Valores? O PicPay está num momento pré-IPO, diria, né? Teve um ensaio agora para fazer o IPO, mas eles entenderam que não era o momento, e aí eu acho que estão segurando um pouco para fazer nos próximos meses. E qual é o valuation aqui, por baixo aí dessa empresa hoje, que você começou lá em Vitória? O valuation que o PicPay, que os acionistas hoje acreditam, está rondando na ordem de 20 a 25 bi de dólares. E me diga uma coisa, bravo, hein? Espetáculo. Agora me fala uma coisa, você agora vai falar, nós já vimos toda essa trajetória maravilhosa, tá? Você vai recomeçar agora fazendo coisas, e eu daqui a pouco vou mandar o meu WhatsApp, o contato do Hermínio, para a gente estar perto de você. Mas eu quero saber uma coisa. Quais são, vamos lá, 5 conselhos que você dá para uma pessoa que está começando e quer empreender ou vai investir em empresas que estão começando? Divide um pouco aí toda essa visão que você tem. Para quem está começando um negócio, tá? E para quem vai investir num negócio. Um ponto muito importante é você precisa se conhecer e entender aquilo que te move. Existe um ideal muito, cara, você tem que fazer aquilo que você acredita, aquilo que é o seu sonho e tudo. Isso é importante, porque como empreendedor, você vai passar por mais dissabores do que coisas agradáveis, né?
você vai passar por muitos desafios. E aquilo que vai fazer você se manter firme e resistente e ter resiliência para esses desafios é justamente você estar conectado com isso que te move, né? Então, busque aquilo que te dá prazer, né? Literalmente. Um outro elemento eu tenho muita dificuldade de fazer coisas sozinhos. Eu tenho dificuldade. Eu vejo é muito mais fácil você construir um projeto com sócios. E você precisa escolher muito bem esses sócios. Qual é a fórmula que eu descobri? A gente com os meus sócios a gente se descobriu fazendo. Esses sócios precisam estar conectados com os meus valores. Então, assim, programação, matemática, oratória, são coisas que eu posso aprender ao longo do tempo. Agora, o que é respeito? A régua de respeito para um político é diferente da régua de respeito talvez para mim, porque eu acredito. Então, você precisa entender quais são aquelas coisas, aqueles valores que você não abre mão. E a partir disso, que são as coisas que a gente nasce pelo nosso DNA, é moldado ao longo do tempo ali até os 7 anos de idade, são os valores que os nossos pais nos ensinam, que os nossos avós nos ensinam. Então, o que é cumprir a palavra? Então, o que é honestidade? Então, eu vejo muitas vezes o empreendedor, ele fala, não, o político, ele faz isso e não sei o que lá, ele fica roubando e tudo mais. Mas muitas vezes esse empreendedor, ele sonegou o imposto, né? Então, peraí, o que é honestidade? Onde está a régua dessa honestidade? Então, entender quais são os valores que te movem, entender se os seus sócios, em primeiro lugar, eles estão conectados com esses mesmos valores. A partir desse momento de alinhamento de valores, você consegue entender quem são os caras que você vai seguir ali. Porque precisa ser divertido. Você precisa estar ali num desafio, você precisa conseguir virar a chave, vocês comerem uma pizza juntos, tomarem uma cerveja juntos, tomarem um vinho, e vocês se divertirem. Então, esse elemento ele é muito importante. Tem que ser uma pessoa que... Será que é uma pessoa que eu passaria o final de semana juntos? Então, a escolha dos sócios. Terceiro item, que está ligado também aos sócios, eles precisam ser complementares. Se eu sou um cara que o meu drive é negócios, não adianta eu estar com outro sócio que o drive dele também é negócios. Então, essa é uma dica muito prática e muito simples. Então, eu tenho que ser complementar. Então, Hermínio, qual que é o seu... O que você... Cara, eu gosto da área financeira. Eu gosto de fazer DRE, eu gosto de olhar o número, eu sou pragmático, eu sou racional. Beleza. Nizam, o que você é? Cara, eu sou sonhador. Beleza. A gente tem uma boa chance de conexão juntos. Pô, Diogo, o que você gosta de fazer? Cara, eu sou um cara muito operacional. Beleza, a gente tem tudo para, como sócios, a gente ter uma boa conexão. Então, esses são três pilares importantes. A visão de futuro também é um elemento muito importante que está conectado com isso. Vamos para o quarto. Eu acho que a humildade, ele é um elemento que eu coloco ele numa caixa separada. Porque o tal do orgulho e da vaidade, ele é muito traiçoeiro. E a humildade, ele é o elemento que permite com que eu me questione a todo momento que eu não estou com a verdade. A humildade, ele me coloca na mesa, sempre numa posição de falar o seguinte, cara, eu fiz algo grandioso, acredito nisso, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Eu preciso ser o mais burro da sala, eu preciso ser o cara que mais escuto aqui na sala, eu preciso estar aberto e acreditar que se o Nizam está falando que eu estou errado, por que ele está dizendo isso? Eu não vou estar preocupado. A humildade me leva a não querer rebater, a sempre ter uma postura de servidão, de falar, ô Nizam, como que eu te ajudo aqui? Como que essa visão que você colocou aqui, você colocou palavras duras, mas, cara, como que eu me torno uma pessoa melhor? Esse é um elemento muito importante, porque esse é o elemento que te deixa aberto para coisas novas, é o elemento que te coloca numa posição de questionamento, e é um elemento... Não, desculpa, vai lá. E é um elemento que te coloca justamente na posição de entender, inclusive, qual é o momento de não continuar. E muitas vezes os sócios entram na briga porque, às vezes, não é o momento mais daquele sócio continuar,
e ele entra na briga por causa do orgulho, por causa da vaidade. Então, acho que esse é um elemento muito importante. Quinto ponto e último que eu gostaria de dizer é: toda empresa empreendedor, ele precisa, nesse momento agora, ele precisa fazer alguns questionamentos muito importantes ligados à transformação que a gente tem passado na sociedade hoje. Eu me faço uma pergunta que ajuda a entender isso. A pergunta e questionamento que eu me faço é o seguinte: se eu tivesse nascido, olha só essa pergunta, se eu tivesse nascido preto e tivesse nascido na favela, eu teria fundado o PicPay? Então, o quanto do que eu conquistei está ligado à minha história de coisas que foram acontecendo naturalmente, o quanto foi ligado à minha inteligência, à minha capacidade, à minha resiliência. Mas quando eu faço essa pergunta é uma pergunta de muita inquietação. Então, eu preciso entender se os meus negócios futuros, né, para quando vou entrar, será que eles estão conectados com isso? E o mundo, quer queira, quer não, ele está mudando. Então, as empresas do futuro são as empresas que entendem que é preciso ter uma responsabilidade social, precisa se questionar quanto a isso, eu preciso questionar quanto ao meu papel, e ao quanto eu preciso, ao estar sensível com isso, a estar disposto a consertar esse tipo de coisas que acontecem no Brasil e no mundo, porque isso não é só do Brasil. O que a gente vê no movimento dos Estados Unidos, ele só está antecipando algo que vai acontecer no Brasil. Então, olha que curioso, eu estou participando de um treinamento essa semana de investimento e tudo mais, tal, e ali na sala de aula, você sabe quantos pretos tem na sala de aula? Nenhum. Não tem nenhum. Então, a gente precisa estar aberto a isso, a gente precisa estar sensível a isso, a gente precisa ter atos de coragem, como a Luísa Trajano teve um ato de coragem de abrir um processo seletivo só para pessoas pretas. Então, a gente precisa ter esses atos, a gente precisa escutar mais o Preto Zezé, a gente precisa escutar mais caras como o Celso, da CUFA, a gente precisa escutar mais essas pessoas, porque não somos nós que temos que ensinar elas, nós que temos que aprender com elas, e ao criar qualquer negócio hoje, esse meu negócio ele precisa estar conectado com isso. Então, o ponto de reflexão que eu traria para esses empreendedores é entender se o seu negócio, você está abraçando não é uma nova realidade, você está abraçando e está aberto a essa realidade que existe desde que a sociedade é sociedade, ou você está fazendo como as empresas de cosméticos que, ao entender que esse é um mercado, agora elas começam a trazer essa galera à tona, né? Então, quando eu penso no novo negócio, eu levo isso muito a sério e isso faz parte da minha agenda. Então, eu quero recapitular. 1, transformar o mundo, foi isso? Sim. 2, fazer com equipe, né? 3, ter uma regra de valores com esses sócios. Perfeito. Humildade. E, por último, o valor de Michael Porter, valor compartilhado, win-win, né? Nada como investir em empresas que estão do lado certo da história. Você está do lado errado, vai ficar muito mais complicado como qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Eu tenho um ponto que eu queria abordar, que ele está muito ligado sobre o que eu acredito quais são as grandes matrizes estratégicas para os próximos 10 ou 20 anos, né? Eu estou trabalhando num projeto hoje que se chama The Zero Human, que é um projeto que ele tem o objetivo de mudar a matriz global de saúde. Qual o desafio que a gente encontrou hoje? Toda a indústria de saúde, tudo aquilo que é o porto seguro nosso de saúde, ele está altamente conflitada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, eu tomo remédio, medicamento, e sou muito grato a eles, porque ele me ajuda a lidar com um problema de pressão alta, hipertensão e tudo mais. Mas essa indústria aqui, o quanto mais
pessoas doentes no mundo, maior a venda dela. Então, quando a gente fala da indústria farmacêutica, eu estou falando quais são os pilares que eu tenho para cuidar da minha saúde. Eu tenho médicos, eu tenho hospitais, eu tenho planos de saúde, eu tenho indústria farmacêutica. Então, olha que conflito. Se eu tenho pessoas saudáveis, a indústria farmacêutica ela quebra. Então, eu tenho uma indústria altamente conflitada. Quando eu vou para um hospital particular, eu vou para um hospital particular onde quanto mais pessoas doentes, melhor para esse hospital particular, porque eu tenho um leito dele, porque assim, é simples, né? Vamos olhar financeiramente, vamos olhar sobre a cadeira do financeiro no hospital. Eu tenho 100 leitos, faturo R$1 milhão, e eu falo, caramba, eu estou aqui com 50% dos leitos vazios aqui. Cara, como que eu faço aqui? Eu vou fechar no vermelho. Obviamente, estou usando de ironias, nenhum hospital particular faz isso. Mas imagino que pode ser que o diretor financeiro fale o seguinte, equipe médica, como que a gente deixa aí mais tempo aqui esse leito aqui? Porque a gente vai fechar no vermelho, senão a gente vai quebrar aqui o hospital e tudo mais. Então, a gente, quando fala de cuidar da nossa saúde dentro do sistema hospitalar, a gente tem uma indústria altamente conflitada. Quando a gente fala do plano de saúde, o plano de saúde me vende a ideia e o conceito, cara, de família correndo feliz na praia. Mas a partir do momento que você fecha o plano de saúde, qual o plano de saúde que te liga e fala o seguinte, olha, Nizam, poxa, eu quero cuidar da sua saúde, porque agora você está pagando para mim mensalmente aqui, eu queria que você fizesse um check-up. Não, mano, não precisa. Não, faz um check-up, mas faz check-up que é o melhor, que ele vai te dar. Tem algum plano de saúde que já ligou para a gente para fazer isso? Ou o plano de saúde está falando o seguinte, caramba, os pacientes estão utilizando muito aqui esse exame aqui. Como que piora a usabilidade de aplicativo? Porque a galera está usando muito, porque está mais fácil agora fazer agendamento aqui com o médico. Então, a gente, na indústria da saúde, a gente vive um conflito muito grande. E o projeto The Zero Human, ele tem justamente o objetivo de inverter essa lógica que existe quando a gente fala de cuidar da saúde. E ele inverte essa lógica trabalhando com informação, trabalhando com dados. Então, a gente tem hoje, dentro desse projeto, trabalhando em criar uma solução com blockchain, onde qualquer pessoa pode subir os seus dados e informações. E quando a gente inverte essa lógica de poder, onde os meus dados não estão nos laboratórios, meus dados não estão nos hospitais, tenta pedir depois de um hospital, pedir o prontuário médico. Você não consegue pedir, aquele prontuário é seu, você não consegue saber o que exatamente aconteceu com você. Então, a ideia nossa é trabalhar e ter essas informações, esses dados brutos, para a gente conseguir justamente desenvolver soluções baseadas na leitura de dados. Ah, mas isso é muito utópico. Minha pergunta é, o que seria do mundo hoje, dia 10 de setembro, se em dezembro de 2019, as 10 mil primeiras pessoas no mundo contraídas com Covid, se todos os dados e informações dessas pessoas estiverem disponíveis para todos os cientistas do mundo? Como que estaríamos no mundo hoje? Possivelmente muito diferente do que nós estamos hoje. Mas como a informação ela ficava centralizada e ficava bloqueada, a gente não teve isso. E a minha dúvida é, qual o lobby que talvez a indústria farmacêutica fez para que isso não tivesse aberto para o mundo? Para que os médicos no Brasil, aqui no D0, estivessem estudando qual que é a data 1, como que acontece, data 2, o que acontece no dia 3, o que acontece no dia 4, como que está o exame. Possivelmente, a gente teria encontrado uma solução muito mais rápida e de forma muito mais barata. Então, o projeto ele tem esse objetivo. E ele está lastreado em alguns princípios e valores, metodologias que eu tenho pensado e desenvolvido para os próximos anos. Primeiro, a gente vai viver num ambiente de cada vez mais volatilidade. Então, as empresas elas precisam ser líquidas. Em que sentido? Elas precisam nascer já preparadas para um ambiente de alta volatilidade. Nós vivemos, olha como estão as tensões políticas, econômicas, religiosas, de saúde no mundo. Estão cada vez, a volatilidade está cada vez mais alta. E o que tem feito isso acontecer? O excesso de informação.
Assim como a gente, há 20 anos atrás, a gente buscava o seguinte, cara, a gente precisa de ter mais informação, a gente precisa de ter mais transparência. Então, a gente vivia meio no escuro e a gente precisava de luz. Só que hoje, a gente tem excesso de luz. Assim como a falta de luz nos deixa cego, o excesso de luz também, ele tem a capacidade de cegar. Então, a gente vive numa sociedade hoje, de certa forma, cega, né? Porque é tanta informação que a pergunta é, o que é verdade, o que é mentira? Olha o movimento, né, que aconteceu político no Brasil nos últimos 2 dias. Os caminhoneiros estavam fechando a estrada, não sabiam se o áudio era verdadeiro, se não é, e aí cria essa confusão. Então, a gente vive em ambientes de tensão constantes. Então, como se resolve isso? Se resolve ao criar empresas cada vez mais líquidas. O que nós vemos hoje? Com a Covid, a forma de trabalho ela foi mudada. Todos nós podemos continuar desenvolvendo os nossos trabalhos dentro das nossas casas, em qualquer lugar do mundo. Essa é a liquidez que a gente vive, né? Uma outra coisa que... Quando você fala líquida, enxuta, barata, leve, é isso, né? É barato, você tem que pensar num custo marginal zero. Por exemplo, com Desiro hoje, a gente tem hoje, como se fosse uma empresa, a gente tem uma organização com cerca de 20 pessoas trabalhando, pessoas que estão trabalhando em outros países, né? E qual é o custo do projeto? O custo do projeto é zero. Então, a gente faz uma inversão, esse é um projeto descentralizado. E as pessoas trabalham naquele tempo que ela tem. Como que a gente trabalha? A gente trabalha com um sistema de fórum, então a gente tem uma decisão para tomar. É colocada essa decisão escrita no fórum e é tomada essa decisão através de votação e assim a empresa vai funcionando. Ela tem um desafio de administração maior? Tem, mas a gente cria uma empresa para perder o controle. Como que a gente cria uma empresa para perder o controle? A gente foca em definir quais são os papéis de cada uma na organização, quais são os princípios, quais são os valores, quais são os propósitos. E todo mundo tem que trabalhar baseado nesses princípios e propósitos e valores. Então, a gente cria dentro desse projeto uma estrutura descentralizada. É desafiador? É, porque como que eu criei a empresa? Eu criei a empresa, faço um capital social, CNPJ, tá aqui, ó, nós 3 somos sócios, beleza, tem 1 milhão no caixa. Tá bom, vamos agora contratar 10 pessoas, ó, faz o que eu estou fazendo. E o que a gente está criando é uma estrutura onde ela está em volta de uma comunidade. Ela não tem hierarquia. Ah, mas isso é uma loucura da sua cabeça. Não. Os maiores projetos no mundo hoje, eles já têm nascido assim. Quer ver um exemplo? Bitcoin, Ethereum, que são criptoativos, que são moedas digitais, que a pergunta é, quem é o dono do Bitcoin? Quem que é o fundador, quem que é o controlador do Bitcoin? Não tem. Quem é o desenvolvedor-chefe? É uma comunidade que desenvolve um projeto, né, através de um objetivo, através de um propósito. Ethereum da mesma forma. Cardano, Civic e várias outras moedas e vários outros projetos digitais. Esses são hoje os maiores projetos do mundo. Porque a minha pergunta é, qual vai ser? A gente sabe o que está quebrando a indústria automobilística. Mas o que vai quebrar empresas como Google, como Facebook, como Amazon? Então, eu acredito que projetos descentralizados, eles vão ter o poder de quebrar esse tipo de empresa que a gente tem hoje, que é uma empresa que ela é descentralizada, que é uma empresa que ela funciona com uma estrutura muito mais transparente. Então, hoje, seria muito cômodo para mim eu criar novamente uma startup de forma tradicional, porque eu sei como funciona o jogo, conheço os fundos de investimento, tenho um capital para fazer isso, sei estrutura, as pessoas me conhecem no mercado, então eu teria condição de atrair talentos. Mas eu me vejo hoje criando uma startup como se eu estivesse criando uma empresa falando de ISO 9000. Então, a minha ideia é como eu crio agora a nova geração de empresas. Assim como as startups foram criadas em 2000, foram criadas em 2010, que era uma grande novidade. Então, eu tenho me concentrado hoje nesses pilares, que é uma conversa muito maluca, mas quando você vê Mark Zuckerberg falando de metaverso, que vê falando de mundo paralelo, que é o mundo que a molecada está jogando os games,
que é de você ter ali o seu personagem e de você ter a sua obra, tem resistências sendo vendidas hoje no metaverso. Então, o empreendedor hoje, quem estiver ouvindo a gente, precisa pesquisar isso, precisa pesquisar. Cara, como é construído, o que é um white paper do Bitcoin? Ele precisa ler. Como que o Bitcoin hoje ele é tão valorizado e por que ele é tão valorizado? Não é estudar o Bitcoin especificamente, mas estudar quais são os pilares e os valores de transformação que estão fazendo isso. E aí a pergunta que eu faço é, fazendo match com a humanidade, o mundo está mais volátil? As pessoas e a humanidade, elas estão mais descentralizadas? Elas estão buscando um mundo mais justo? Elas estão buscando um mundo mais transparente? Se estão, esse mundo que está surgindo como metaverso, como blockchain, como Bitcoin, como Ethereum, isso está justamente juntando com esses valores que a humanidade está procurando mais para frente. Então, essa tem sido a minha área uma verdadeira aula tivemos aqui. Agradeço a você, agradeço a Santa Terezinha, aí, ao chefe que lhe criou, uma coisa maravilhosa. Hermínio, como é que a gente vai tocar isso aqui? Você quer encerrar essa conversa? Sim. Muito obrigado. Eu espero que essa o seu sabático seja inspirador, viu? Sim. Hermínio, como é que é? Bom, primeiro, Nizam e Diogo, acho que aqui são duas... Nizam, você também é um empreendedor, então você criou uma empresa do nada também, com pouco apoio do governo, com zero governo, igual o Diogo fez, e acho que realmente tem sentido isso, é a nossa realidade, então é um prazer ter vocês dois debatendo os tópicos aqui de inovação, de empreendedorismo, de história de vida, de valores, de como montar uma empresa. Eu acho que aqui nesse inteirinho eu recebi já alguns e-mails de clientes da BGC que estão nos acompanhando, elogiando, assim, agradecendo muito a oportunidade de ter vocês duas figuras importantes do mundo do empreendedorismo e de marketing, aqui, dividindo com a gente as ideias, os conceitos de vida, os valores, a história. Eu acho que aqui foi realmente um ponto alto do nosso dia, do Charity Day, e, de novo, imensamente eu encerro aqui agradecendo o tempo de vocês, foi um prazer aqui poder participar e vivenciar um pouco da experiência de ambos, e esperamos estar de novo com vocês em futuras ocasiões, logo mais, e aqui a gente encerra, estamos fazendo bem. O dia de hoje, na BGC e no Grupo Cantor, a gente está basicamente reforçando a nossa receita do dia inteiro hoje, ela vai ser direcionada para instituições de caridade, para impacto social, tá? E a gente fica muito feliz de poder contar com o suporte de pessoas e personalidades do mundo empresarial e de marketing, de inovação, que é o Nizam, que dispensa aqui qualquer tipo de apresentação, e o Diogo, que eu não conhecia, eu conhecia de nome, vim conhecer agora a fundo nesse bate-papo aqui, e foi uma grande honra para mim, tá? E foi uma aula também para mim, que estou aqui do outro lado da janela. Fiquem bem. Um grande abraço, viu? Obrigado, Diogo. Parabéns. Que você curta aí seu sabático e continue produzindo coisas incríveis. Tá? Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Obrigado.